CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Teve um problema técnico aqui, sempre o problema do atraso é técnico, é deles aqui. Mas, caminhando com Jesus, a gente está sempre feliz, né? Vamos à leitura do Evangelho para iniciarmos os nossos estudos. O problema do ser, do destino e da dor do nosso querido Leon Denis. Instruções dos Espíritos. Quem melhor do que eu pode compreender as verdades destas palavras de nosso Senhor? Esse é o capítulo 2, meu reino não é deste mundo, uma realeza terrestre, Júlia. Olha só, ela era uma rainha. E ela diz assim, meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada. Absolutamente nada. E como para tornar a ligação mais terrível, a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha, eu acreditava ser recebida no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação. Quando, em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava, porque não tinham sangue nobre. Nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para com todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu. E os degraus do trono não nos aproximam dele, são os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo, é o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam, uma rainha de França. Eu acho essa mensagem, eu abro aqui ao acaso que eu abri, ela sempre vem de uma beleza, de uma profundidade, porque os homens ainda buscam com avidez os prazeres da terra. E ela era rainha, rica, ela tinha tudo. Poder, riqueza. Como rainha, ela também devia ter um rei, né?
E aqui ela mostra o quanto ela sofreu, o quanto ela se desiludiu. Pede João para entrar aqui. Ah, minha filha. Só quando acabar aqui. Dilane está aí fora. Então, não tem como... vai lá, Marquinhos, vai lá ajudar a Dilane. Então vamos fazer a nossa prece para começar o nosso estudo. Vem para cá, Débora. Resolveu? Tá. Senhor, mais um dia em nossa casa de amor. Mais um dia de estudos, mais um dia de trabalho. Envolva-nos, envolva os trabalhadores da nossa casa, proteja a nossa casa, proteja a todos nós. Rogamos ao nosso Leon Denis que nos inspire, que nos assista, junto com o altivo e com a coluna de espíritos que nos dirigem. Que seja em nome do altivo, em nome de Leon Denis, em nome da direção espiritual da nossa casa, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, em teu nome, Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, que damos por iniciados os estudos da manhã de hoje, em torno do livro O Problema do Ser e do Destino. Que assim seja. Então vamos lá, a Débora vai dar continuidade aqui ao estudo. Nós estamos aqui com um problema a fazer. Vem para cá, Débora. Está aqui, página 166. Gostaria disso, Edmundo, ou se você quiser aqui, ó, na França, de um certo número de casos, se você quiser, mas nós paramos aqui. O que você acha? Meu caso, nem você está na aula, já sabe. Bom dia, vamos então dar início ao nosso estudo. Bom dia a todos. Vamos então dar início ao nosso estudo, buscar entrar nessa mente tão divina, expandida de Leon Denis e mergulhar com profundidade na sabedoria desse espírito. Aí vamos então começar aqui na 116, voltar aqui no primeiro parágrafo, tá? Para a gente entender e dar o encadeamento e a sequência do estudo. Gostaria, disse o juiz Edmundo sobre o caso, de que me dissessem como devo encarar este fato. Impossível negá-lo, porque ele é muito flagrante. Eu poderia, do mesmo jeito, negar que o sol nos ilumina. O que aconteceu foi na presença de 8 a 10 pessoas, todas instruídas, inteligentes, racionais e capazes, como ninguém, de fazer a distinção entre uma ilusão e um fato real. Você vê que Leon Denis está sempre preocupado, né, em contextualizar as experiências, né, buscando sempre sanar as nossas dúvidas ou os nossos supostos questionamentos. Ah, porque não tinha, né? Eram pessoas iletradas, eram pessoas simples, fáceis de serem, né, iludidas. Leon Denis, criterioso, cauteloso e também como alguém que era, né, uma pessoa, né, que estava buscando discernir, separar o máximo a fraude, né, da verdade. Ele se preocupava com isso. Então, isso para ele era uma coisa simples, era uma coisa que já estava impregnada
nesse espírito, né? Sempre buscando com cautela, com discernimento, separar, né, como a gente fala, o joio do trigo, de todas as experiências que ele assistiu, que mandaram para ele estava sempre muito cauteloso, buscando, né, o máximo abstrair a verdade de cada experiência, né, ser fidedigno, né, fazer ciência, vamos dizer, Leon Denis é como se Leon Denis estivesse fazendo ciência, buscando o tempo todo critério, né, para poder não passar para a gente, né, informações indevidas, fraudulentas. Então, você vê que ele fala o tempo todo. O que aconteceu foi na presença de 8 a 10 pessoas, todas instruídas, inteligentes, racionais e capazes, como ninguém, de fazer a distinção entre uma ilusão e um fato real. Aí ele diz, o senhor Edmunds disse-nos que sua filha jamais ouvira uma só palavra de grego moderno até aquele dia. Então, vocês acrescentou que, em outras ocasiões, ela falou até 13 outras línguas diferentes, entre os quais o polonês, indiano, você vê, línguas completamente diferentes umas das outras, e distantes e distintas. Indiano, quando em seu estado normal. Só conhecia o inglês e o francês. Este último aprendido na escola. E este senhor, J.W. Edmunds, nós o constatamos, não era uma personalidade qualquer. Ninguém jamais pôs em dúvida a perfeita integridade de seu caráter e suas obras provam sua luminosa inteligência. Então, ele já está falando para a gente assim, ó, eu investiguei, né, dentro do possível aquilo que deu para saber, até para identificar a origem, né, das pessoas que estavam ali dando, de alguma forma, apresentando o fenômeno. Relataremos ainda um fenômeno de comunicação durante o sono, obtido pelo senhor Shadow Michatovich, me desculpe aí a tradução, porque ministro plenipotenciário da Sérvia, em Londres, reproduzido nos Análises das Ciências Psíquicas, né, acho que é uma revista, de 1º e de 16 de janeiro. Aí ele vai dizer, convidado por espíritas húngaros para um encontro com um médium, a fim de elucidar um ponto da história relativa a um antigo soberano sérvio, morto por volta de 1350, foi à casa do senhor Vango, de quem se falava muito na época e que ele nunca tinha visto antes. Aí ele foi. Adormecido, o médium anunciou a presença do espírito de um jovem, muito desejoso de ser ouvido, mas ele não entendia a língua dele. Entretanto, acabou reproduzindo algumas palavras. Era o idioma sérvio e esta é a tradução. Peço-te que escrevas a minha mãe. Isso é o espírito pedindo, né? O espírito era o do rei Alexandre. O senhor Chedo não teve por que duvidar, pois novas provas de identidade logo vieram somar-se à primeira. O médium fez a descrição do falecido e este lamentou não ter seguido um conselho confidencial que 2 dias antes de seu assassinato o diplomata consulente lhe dera. Então, eram sempre colocadas perguntas, né? Ou às vezes nem eram preciso se colocar perguntas. Os próprios espíritos, através dos médiuns, falavam de normalmente situações confidenciais, que em hipótese alguma o médium ou alguém que estivesse ali, fora daquele contexto confidencial, pudesse saber. Então, sempre que Leon Denis, né, ele
narrava, porque Leon Denis foi recebendo todas essas informações que foram chegando para ele conforme ele foi, né, escrevendo as obras, mergulhando profundamente em cada livro, ele ia recebendo esse material. Então você vê que tinham sempre o quê? Detalhes desconhecidos das pessoas. Isso já era uma forte prova de que aquilo ali, né, aquela comunicação era realmente daquele espírito. Aí ele diz: na França, de um certo número de casos, assinalaremos o do abade Grimaldi, diretor do asilo dos surdos mudos de Vanclose. Por intermédio dos órgãos da senhora Gales, adormecida, ele recebeu o espírito Forcade, falecido fazia 8 anos, uma mensagem pelo movimento silencioso dos lábios, segundo um método especial para surdos mudos, que aquele espírito inventara, ensinara ao abade Grimaldi, este venerável eclesiástico, que entre os assistentes era o único que podia conhecê-lo. Então, até isso ele se preocupou, né, fazer alguma coisa que só aquele outro sabia. Publicamos recentemente a ata desta reunião notável, com a assinatura de 19 testemunhas e a atestação fundamentada do abade Grimaldi. O senhor Maxwell, procurador-geral da Corte de Apelação de Bordeaux, e o doutor de medicina, em sua obra, Fenômenos Psíquicos, estudando o fenômeno das incorporações que observou na senhora Agulana, esposa de um operário da construção, assim se exprime. Aí vamos ver. A personalidade mais curiosa é a de um médico morto há uns 100 anos, olha só. E aí a gente vê como que tem espíritos que ainda não reencarnaram, 100 anos. Né? Então a gente vê que essa, até é interessante a gente pensar, a reencarnação, ela pode ser, né, breve, mas também pode levar um tempo enorme para o espírito voltar, né? Todo um planejamento é preciso às vezes, e nem sempre eles reencarnam com tanta rapidez. Você vê, tem 100 anos e o espírito já estava se comunicando. Sua linguagem médica é arcaica. Ele dá às plantas seus nomes medicinais antigos. Olha só que coisa. Seu diagnóstico geralmente é exato, mas a descrição dos sintomas internos que ele percebe é de deixar admirado um médico do século XX. Então, ele tem uma linguagem antiga ainda de falar, de se expressar, às vezes até de definir um órgão, de definir um remédio, uma planta. Tem uma linguagem completamente diferente da, né, vamos dizer assim, da atual, no caso aqui do texto. Né? Faz 10 anos que observo meu confrade de além-túmulo. Ele não se modificou e apresenta uma continuidade lógica surpreendente. Pode ser até que o espírito já tenha adquirido um conhecimento mais recente, mas a forma com que ele faz, né, muitas das vezes é até para comprovar, né, a sua integridade, a sua veracidade. Eu mesmo observei com frequência este fenômeno. Pude, como expus em outras obras, isso já é Leon Denis falando, conversar através de diversos médiuns com numerosos parentes e amigos falecidos, obter deles informações desconhecidas daqueles médiuns, que constituíram para mim diversas provas de identidade. Então, Leon Denis, quando estava, né, no seu desiderato, né, no seu trabalho, né, que era de divulgar a doutrina, dar continuidade a Kardec, falar da mediunidade, falar da imortalidade que Kardec falou, e Leon Denis foi colocar isso, né, de uma forma mais palpável, mais tangível, mais experiências, né, sobre a vida além túmulo. Né? Então, ele deve ter recebido muitas informações, deve ter assistido a muitas sessões, recebido muitos espíritos, né, que foram trazidos para aquelas reuniões ali, todos a serviço, né, de uma falange de espíritos superiores,
para poder passar para todos nós o nascimento, né, da doutrina espírita e, mais do que isso, a comprovação de que a doutrina espírita veio trazer para todos nós, né, as verdades do espírito. Então, ele deve ter tido muitas experiências que não foram todas, né, escritas, mas que com certeza ele deve ter vivido. Aí ele diz, né, se levarmos em consideração as dificuldades que comporta a comunicação de um espírito com ouvintes humanos através de um organismo e, particularmente, de um cérebro que ele próprio não tenha moldado, ainda tem isso, né, o espírito está falando para a gente através de um outro cérebro, não aquele que ele moldou para facilitar a comunicação, que é o nosso corpo físico. O nosso corpo físico é o quê? É moldado pelo nosso espírito. Nós temos a forma de bolo, que é o perispírito, e aí o corpo físico, a gente coloca ali, né, os ingredientes e temos um corpo físico. Mas já temos a forma de bolo. Por isso é que quando a gente está, né, no processo de reencarnação, as células sabem, né, direitinho para onde vão. As células que vão formar o coração. Por quê? Porque tem a forma de bolo já. Tem o corpo espiritual, que é a forma. Por isso é que quando a gente reencarna com alguma deficiência, alguma dificuldade física, é porque já está ali no espírito, no perispírito. Aquela necessidade ou aquela deficiência do espírito reencarnante. Então, é isso que ele está falando aqui, que a dificuldade de usar um outro cérebro, um outro órgão que não seja o dele para expressar. Ele diz, se levarmos em consideração as dificuldades que comporta a comunicação de um espírito com ouvintes humanos, que ele já está numa outra condição, como eles, né, sem corpo e a gente com corpo, através de um organismo e particularmente de um cérebro que ele próprio não tenha moldado, maleabilizado, com uma longa experiência, porque o nosso cérebro vai sendo maturado desde o nosso nascimento, né? A gente lembra disso quando a gente trabalha a formação, na psicologia, na pedagogia, a formação de um indivíduo, né? As partes do cérebro que vão sendo maturadas ao longo da infância, ao longo dos primeiros anos, para que o espírito possa o quê? Se expressar. Então, isso leva um tempo para todos nós, no corpo físico, né? Quem sabe da educação sabe, quem atua na educação sabe disso, né? Tem áreas que precisam ser maturadas biologicamente para a gente expressar o pensamento, né, do espírito. Imagina nesse caso, né? Então ele diz, ó, se a gente parar para pensar, como que a comunicação é complexa. Aquele cérebro não foi maleabilizado para expressar um outro espírito, né, uma outra mente. E aí então você vê que como a mediunidade, ela é uma coisa que requer ajuda do mundo espiritual, um casamento de sintonia, né? Isso sem falar nas questões físicas, que são o quê? Ultrapassar os limites do nosso cérebro, né? Ainda tem isso. Então ele diz, maleabilizado, com uma longa experiência, porque tem a ver com as nossas experiências, como eu interpreto a vida, as respostas que eu tenho diante de estímulos. Cada um tem uma resposta diferente diante dos estímulos do ambiente, dos estímulos espirituais. Então, tem que ultrapassar isso tudo para poder o espírito se fazer presente, né? Se fazer ouvido, passar a comunicação. Então, a gente pensa que é uma coisa simples e não é, né? Aí ele está falando aqui. Maleabilizado, com uma longa experiência. Se considerarmos que, por causa da diferença de plano de existência, não podemos exigir de um desencarnado todas as provas que se pediriam a um homem material. Aí, tá vendo? Temos de reconhecer que o fenômeno das incorporações
é um dos que mais concorrem para demonstrar a espiritualidade do ser e o princípio da sobrevivência. Então é isso. Se a gente imaginar que na vida comum a gente não consegue captar o que o outro pensa ainda, né? A gente não consegue fazer isso. E na mediunidade isso pode acontecer. Então a gente está ultrapassando os limites que na vida ordinária a gente não consegue. É meio disso que ele está falando aqui, né? Não se trata mais, nestes fatos, de uma simples influência à distância. É uma impulsão a que o sujeito, quer dizer, a alma, não pode resistir e que, mais frequentemente, transforma-se na possessão do organismo inteiro. Então, Leon Denis fala sempre de possessão, né? Mas a palavra possessão depois foi né, de alguma forma adequada para incorporação, porque possessão pode levar a entender que que o espírito toma todo o nosso corpo, e ele não toma todo o nosso corpo, né? Ele se serve, né, de uma parte nossa, né, para poder, ele se aproxima o máximo que ele pode, usando vários canais nossos, às vezes só da fala, às vezes do pensamento, né? Órgãos mais materiais, às vezes a intuição. A gente sabe que a mediunidade varia ao infinito, né? A gente pode dizer quase que a maioria dos médiuns, todos temos mediunidades de alguma forma diferentes, formas de perceber o mundo espiritual, de se comunicar, variada, né? É quase que singular. Não vamos encontrar dois médiuns que tenham da mesma forma, idêntica, o expressar da mediunidade. A gente sabe que isso varia muito. E ele está dizendo aqui, né? Não se trata mais, nestes fatos, de uma simples influência à distância. Não é telepatia, não. Já é o que ele diz aqui, uma impulsão e que o sujeito não pode resistir. Aí a gente lembrou agora aqui da nossa companheira lá, que, vamos lá, né? Incorporou, né, quando chegou à casa espírita, né? A gente sabe que ainda tem a falta do controle da mediunidade, a gente sabe que às vezes tem o desconhecimento do que seja mediunidade, dos princípios que regem ela, como que a gente lida com a mediunidade, com essa capacidade. O que é a mediunidade? De perceber os espíritos num grau maior ou num grau menor. Enfim, tem todo um aparato de conhecimento que a gente precisa ter para que a gente possa controlar o fenômeno. E aí é o que ele está falando aqui. Mas, como o Leon Denis está falando aqui, nessa que ele chama de possessão, mas a gente pode falar de incorporação, é uma influência mais abrupta, né, do que uma telepatia. É isso que ele está dizendo aqui. É muito mais do que só eu pensar no que o colega ali está pensando, ou não pegar alguma ideia que está no ar vindo do seu pensamento. É o que ele fala aqui. É uma impulsão a que o sujeito não pode resistir, que mais frequentemente transforma-se na possessão do organismo inteiro, porque ele vai usar partes do organismo para poder produzir o fenômeno, passar a mensagem, passar a ideia. Este fenômeno é análogo àquele que constatamos nos casos de segunda personalidade. Por que ele está falando isso? Porque muda. Eu tenho uma forma de pensar, de ver a vida, de atuar no mundo, e de repente eu tenho uma outra forma de me apresentar no mundo. Gostos diferentes, fala diferente. É como está acontecendo com o espírito. Eu vou comunicar um espírito que é francês, e eu não falo francês. Então é disso que ele está falando. É algo que é abrupto, toma uma parte boa do meu organismo, e que vocês vão perceber que não sou eu, porque não tem a ver com a forma de falar. Até o vocabulário muda. A gente vê aqui quando hoje teve, né, o Newton, ele leu para a gente, né, para quem não estava no nosso estudo
anterior, ele leu a mensagem que a gente define pela linguagem, pela forma de falar, as palavras que usa, de qual espírito seja, a gente já consegue mais ou menos definir. Então, se alguém vai incorporar, mesmo que às vezes não expresse uma mudança, né, na fisionomia, mas pela linguagem a gente consegue perceber que não é a pessoa que está ali, né? É meio disso que ele está falando. Então, são sinais da mediunidade que a gente vai aprendendo a perceber. Imagina, Leon Denis, né, nessas reuniões todas, como ele foi um banquete, né, de mediunidade para ele perceber em cada reunião, desde espíritos brincalhões, desde espíritos que estavam ali até sem saber o que estavam fazendo, porque foi como Kardec, era importante ele percorrer todo esse espectro de mediunidade, né, de possibilidade mediúnica, até para poder separar depois, né? Então eles tiveram que, na época de Kardec e Leon Denis, que foi seu precursor, que foi seu continuador, eles viram de tudo, como a gente diz, porque só assim pode se categorizar, pode se entender o mundo espiritual, até porque se no mundo físico, né, que nós vivemos hoje, nós temos uma variedade infinita de pessoas, de personalidades, de caráter, no mundo espiritual é igual, não tem nada de diferente. Encontraremos no mundo espiritual, ou encontramos de tudo, como encontramos no mundo físico também, né? Pessoas dos mais variados matizes de caráter, de inteligência, né? Então é isso que ele ele transitou por isso tudo, por isso ele gosta, né? E Leon Denis sentiu a necessidade de colocar isso, de expor cada caso, para a gente perceber como que não tem nada, né? Não tem de diferente do mundo espiritual ao mundo físico. A gente vê aqui uma variedade de pessoas, né, com índoles boas, ruins, no mundo espiritual a mesma coisa, tá? Aí ele vai ficar lá. Cadê, meu Deus? Levamos em consideração, né, fenômeno das incorporações, tá? Não se trata, tá? Ali, o eu profundo, olha só, substitui-se ao eu normal e toma a direção do corpo com um objetivo de controle e de regeneração. Mas aqui é um espírito estranho que entra em cena e se substitui à personalidade do médium adormecido. Então, o que ele está falando? Vamos pensar aqui, na telepatia, quando alguém começa, por um acaso, a perceber o outro, vamos dar um exemplo da telepatia. É o eu profundo meu que está expandido e começa a perceber o outro. Na incorporação, não. É uma outra categoria, uma outra forma, é o que ele diz aqui. Mas aqui já é diferente. É um espírito estranho que entra em cena e se substitui à personalidade do médium adormecido. É completamente diferente. A gente começa a ter, né, o bom da mediunidade é isso. É a gente ouvir bastante, estudar bastante casos. Quando o Newton aqui começa a contar casos, é bom, porque a gente grava e, ao mesmo tempo, a gente começa a poder fazer o quê? A distinção. Começa as associações, né? Por isso é que nada melhor do que o trabalho. O trabalho, como ele estava falando aqui, da desobsessão. Não tem um trabalho igual ao outro. Não tem. Porque não tem um espírito igual ao outro, não tem uma alma igual à outra. Cada um tem uma história, passou por situações diferentes, tem formas de pensar diferentes, vidas, né? Várias vidas com experiências das mais variadas. Então, cada trabalho é único. Aí ele diz aqui, Leon Denis deve ter percebido isso com certeza lindamente, né? Cada alma se expressando de uma forma, trazendo bagagem de experiência de vidas passadas, trazendo ainda suas dificuldades a serem trabalhadas, orgulho, vaidade, descrença, todos os matizes da alma humana. Somos nós.
Somos nós. Né? A palavra possessão, da qual acabamos de nos servir frequentemente, tem sido usada com um sentido pejorativo, viu? Atribuía-se aos fatos de que ela designa um caráter diabólico e aterrador. Mas é porque a gente associa possessão a algo ruim. Por isso é que essa palavra, né, foi mudada para incorporação, né, de alguma forma. Porque começa a possessão, parece que a possessão é de algo ruim. E nem sempre é assim, né? Ela já está carreada de um significado. Aí ele diz, mas justamente como Meyer diz, o diabo não é uma criatura reconhecida pela ciência. Nestes fenômenos, encontramos-nos apenas em presença de espíritos que foram anteriormente homens semelhantes a nós, olha aí, e que ainda continuam animados pelos mesmos motivos que nos inspiram. Então a gente tem que entender que, eu sempre falo isso, quando a gente tem, né, tenho um determinado espírito, eu só recebo uma categoria de espíritos, ou eu tenho intuições de espíritos sempre pensando no mal, ou pensando em morte, ou pensando em tristeza, é porque ainda tem muito a ver com a gente. A gente está sempre atraindo pela lei da sintonia e da afinidade esses espíritos. Por isso a gente ainda está, né, muito envolvido nessas vibrações. À medida que a gente vai estudando, que a gente vai trabalhando no bem, que a gente vai refletindo, meditando, fazendo prece, nós vamos ao longo do tempo sustentando as nossas mentes na maior parte do dia elevada. E com isso a gente vai o quê? Mudando as nossas companhias espirituais, né? Tendo mais dificuldade de perceber esses espíritos sofredores, ignorantes, né? E vamos abrindo a nossa mente para receber esses espíritos mais sutis, mais, né, expandidos no bem. Então a gente vai mudando. Então nós estamos ainda muito afinizados com o quê? Espíritos igual a gente. Conforme a gente vai mudando, vamos mudando, os espíritos também vão mudando. Eu digo que sempre assim, o espírito que bebe não vai querer a companhia de alguém que não bebe, vai achar chata pra caramba. Não quer, né? Ele vai, não, muito chata, não bebe nem uma cervejinha, não fuma. Então a gente vai o quê? Eles vão, ela agora bebia, agora não quer mais, ela agora, né, fumava, agora não quer mais. Então a gente vai mudando naturalmente a companhia desses espíritos. Espíritos vão se desligando da gente por falta de afinidade, gosto, né? Os mesmos gostos, a mesma sintonia, e vão chegando outros que a gente vai percebendo que às vezes até estavam ali, como nós vimos hoje no caso da suicida, né? no livro de Dona Ivone, que por que ele estava 10 anos naquela situação e não conseguia sair daquilo? Porque ele estava com a sintonia naquele ato, né, na negação de Deus. Então, os espíritos falaram, nós estávamos ali, mas ele não percebia. E assim somos nós. Nós estamos, né, o planeta Terra está povoado de desencarnados, né, que só tiraram a roupa, né, estão com uma roupa mais sutil que a gente não consegue ver. Mas por que a gente não percebe? Porque a gente está na sintonia diferente deles. E a gente, ou a sintonia que a gente percebe é o quê? Dos espíritos bem parecidos com a gente. Conforme a gente vai mudando também. É igual na vida. A gente está com um amigo, daqui a pouco não está mais porque já não gosta mais daquilo que ele faz, aí já encontrou um outro que faz aquilo que a gente gosta atualmente, e a vida segue num incessante fluxo. E a gente vai evoluindo assim, vai se melhorando e vão mudando, vão chegando outros. Até com parente a gente vê isso. Quando a gente começa a mudar,
a gente começa a, às vezes, até também não ter mais a companhia dos parentes, porque eles também vão, né, enfim, seguindo o fluxo da vida, daquilo que eles acreditam, não tem certo nem errado, das suas necessidades, e a gente vai, às vezes, até falar, nossa, há quanto tempo que fulano não vem mais aqui, ou eu não frequento, eu não vejo. Assim são com os espíritos, a mesma coisa, não muda nada. Conforme a gente vai trabalhando no bem, estudando, compreendendo a mediunidade, compreendendo o autocontrole, a gente vai atraindo espíritos que vão simpatizando com a gente e vão criando uma nova ambiência de amizade, né? Aí ele diz aqui, continuamos animados por motivo que nos atribui-se aos fatos que ela designa o caráter diabólico, tá? Mas, justamente como Meyer diz, o diabo não é uma criatura reconhecida pela ciência. Nestes fenômenos, encontramos-nos apenas em presença de espíritos que foram, anteriormente, homens semelhantes a nós e que ainda continuam animados pelos mesmos motivos que nos inspiram. Então, não tem vítima, eu digo sempre isso. Temos aquele espíritozinho perturbando a gente, porque ainda, comungamos com eles nas mesmas ideias. Queremos uma coisa diferente para eles e outra para a gente. Quando a gente, né, conseguir querer naquilo de todo o bem para o outro, para a gente, aí a gente vai estar afinizado com esses espíritos de forma boa. Mas a gente quer, não, eu quero que me proteja, mas que se dane o mundo, né? E aí esses espíritos estão ali. Nos inspiram também, eles também. Eu também quero o meu bem, que se dane você. Quando a gente comunga com os mesmos ideais, a gente vai ter espíritos solidários, né, que trabalham em equipe. Bom, aí ele diz, a este respeito, Meyer, né, levanta uma questão. A posição nunca é absoluta? E responde nestes termos. A teoria que diz que nenhuma das correntes conhecidas sobre a personalidade humana esgota toda a sua consciência e que nenhuma de suas manifestações conhecidas exprime todo o potencial de seu ser, pode igualmente aplicar-se aos homens desencarnados. Aquilo que a gente falou. Varia ao infinito. A gente vai estar diante porque se nós estamos mergulhados na consciência infinita, Deus, né? É o infinito de personalidades, de seres, o infinito. Então nós não podemos dizer que vão se esgotar. O conhecimento é infinito. Porque todo o conhecimento provém da consciência infinita. E aí é infinito. É isso que ele está dizendo aqui, o infinito. Por isso que a gente não pode nunca, não deve, né, dizer que sabe tudo. Porque é um engano. Vamos lá. Aí ele diz aqui, atingiríamos aí o ponto central do problema da vida humana. A instância secreta, a ação íntima e misteriosa do espírito sobre o cérebro, sobre um cérebro, seja o seu ou, como nos casos de que nos ocupamos, seja um cérebro estranho. Considerada sob esse aspecto, a questão ganha importância capital em psicologia, e Meyer acrescenta. É isso que ele está dizendo, é o infinito. Aí ele diz, graças a esses estudos, as comunicações se tornarão cada vez mais fáceis, completas, coerentes e atingirão um nível mais elevado de consciência unitária. Mais elevado de consciência unitária. O que significa isso? Nós vamos poder abarcar, adentrar, perceber, viver essa consciência expandida, como Jesus falou. Eu e o Pai somos um. Vós sois deuses. O que Jesus quis dizer? Que nós temos esse infinito,
esse universo insondável da alma, para a gente mergulhar. É isso que ele está falando aqui. Que a gente tem um infinito pela frente, ó. Graças a esses estudos, e Leon Denis faz o quê? Kardec começou, Leon Denis deu continuidade, e o prédio todo ainda está em construção. Kardec é o quê? A base. A base é o quê? Só a base garante você poder subir um prédio, ou não é? Se você não consegue, não tem base, você não consegue construir nenhum cômodo. O cômodo cai. Tenta construir um cômodo só com tijolo em cima da terra, que daqui a pouco a parede, pum, tomba. Então, Kardec foi o espírito, né? As obras básicas, já não medializa, as obras é a base, a estrutura, aquilo que é firme, está assentado num solo. Quando a gente faz obra, né? O que a gente procura quando vai buscar as sapatas lá para fazer, né? A sapata é aquilo que fica debaixo da terra, né? Um chão sólido. Enquanto você não encontra um chão sólido, você não pode fazer a sapata. Nem arenoso. Tem que ser sólido. Para quê? Para não criar uma rachadura e o prédio não cair. Então, Kardec foi a base de um grande edifício que está sendo construído. Leon Denis já foi, vamos botar os tijolinhos, e assim vamos, vários espíritos, Chico, Divaldo, cada um desses espíritos vai chegando e colocando mais alguma coisa nessa construção desse grande edifício que não tem fim. Porque, como ele falou aqui, o conhecimento não tem fim, vem de Deus. Ele vai, o tempo todo, ele vai, não diz, Deus trabalhou, ainda continua trabalhando, continua construindo, continua criando. Então, é o infinito. Por isso que é bom que quando a gente vai na casa espírita estudar, aqui não tem diploma. Porque não tem fim o conhecimento e o estudo, a gente tem que estar sempre estudando, porque cada vez que a gente estuda, a gente aprende alguma coisa nova, os espíritos vão trazendo mensagens, informações, e a gente vai com isso o quê? Ampliando, como ele falou aqui, ampliando a nossa mente, a nossa consciência. Aí ele diz, ó, graças a esses estudos, e as comunicações se tornarão, olha só, nós estamos prontos para fazer perguntas novas para os espíritos, ouvir informações novas, conhecimento. Eu me lembro que o livro de Dona Ivone demorou um tempo para ser publicado, porque estava esperando o quê? Nós estarmos mais preparados para ouvir essas informações e não cair na crendice, né? Preparados para ouvir essas revelações. Então, é isso que ele está dizendo. Cada vez que a gente vai se preparando através do estudo de uma casa séria, a gente vai o quê? Nós nos tornaremos cada vez mais fáceis, as comunicações serão mais completas, mais coerentes e atingirão um nível mais elevado de consciência unitária. O indivíduo tem uma consciência maior. Com isso a gente vai podendo. Eu lembro muito da física, que a física fala que é o efeito ressonância. Tudo isso a gente pode colocar dentro da doutrina espírita, que a doutrina espírita é ciência também. Eu penso, o que é o efeito, o que é esse efeito ressonância, né? Eu olhei isso aqui e falei, meu Deus, Leon Denis falou disso, falou daquilo. Aí Janice vai ler também, nossa, o Espírito falou isso, falou aquilo, então isso é isso. Aí a gente já está concluindo algo novo. Aí, a Aline também vai. E com isso a gente vai criando o efeito ressonância. Eu expandi um pouco a minha mente e absorvi um pouco mais desse todo, né? Da mente de Deus. Aí ela vai também, através dos espíritos, a mesma coisa. Tudo vem de Deus. Aí vem, ela absorve um pouco. Aí daqui a pouco a gente está mudando a realidade. Na mediunidade foi a mesma coisa.
até então achavam que não era possessão, depois começaram a perceber que não era, que eram algumas partes, né, do organismo, do perispírito, que o espírito se apropriava para poder comunicar, e assim vai. Então é um efeito que vai ampliando, começa do indivíduo e vai para a coletividade. E assim é tudo na vida. Aí ele diz aqui, vamos só mais um pedacinho para a gente acabar. Graças a esses estudos de comunicação se tornaram cada vez mais fáceis, completas, coerentes e atingirão um nível mais elevado de consciência unitária. Nós aqui. As dificuldades terão sido grandes e numerosas. Lógico, cada vez que a gente aprende algo complexo, mais complexo se torna a vida. Pode ver hoje. Hoje a gente tem carro, telefone, não é isso? Foguete, celular, internet. A vida está mais complexa. Lógico. Mas, com isso, a gente também vai poder crescer mais. A mente também vai ampliando. Quanto mais complexa a vida, mais a gente necessita o quê? Expandir a mente, para dar conta disso tudo. Aí ele diz, terá de conciliar aí as dificuldades terão sido grandes e numerosas. Mas será que poderia ser diferente quando se trata de reconciliar o espírito com a matéria e de abrir ao homem do planeta onde está aprisionado uma brecha para o mundo espiritual? Tem como ser diferente? Tem como pegar? Vamos imaginar nós há 100 anos atrás. Teria como, ou até 500, vamos lá para 500, teria como falar tudo que a gente hoje, né, está podendo experienciar, viver, ver, perceber de uma hora para outra? Não teria. Temos que passar o quê? Pelas vidas, aprendendo cada coisa no seu tempo. Uns às vezes precisam de mais tempo, outros pegam com maior facilidade. Quantas das vezes eu preciso ler 3, 4 vezes uma obra para compreender? Então a gente precisa desse tempo. O tempo é esse, que a gente vai esperando a ciência dar uma avançada, aí a doutrina ajusta, a gente ajusta com a ciência vai ajustando com a doutrina e a gente vai ampliando a nossa visão de mundo, a visão do homem e vai conciliando com isso reconhecer o espírito e a matéria. Vai chegar um momento em que nós vamos ter aparelhos, igual a gente coloca, eu digo que eu gosto de falar assim, a gente quando comprou televisão 3D, né, bota aquele óculos e aí vê tudo em 3D. Vai chegar um momento em que a gente vai poder ver o espírito. Porque a gente ainda não consegue ver o espírito, porque os órgãos, né, que nós temos, né, a retina, o cérebro, aí a gente não consegue perceber esse espectro de vibração. Mas vai chegar um momento em que o homem vai lá conseguir uma engenhoca, eu digo sempre assim, que a gente vai conseguir fotografar o espírito, né? Com máquinas, com equipamentos, porque a tendência é essa, é a gente desenvolver, vai chegar uma hora que a gente vai perceber tranquilamente, quando a gente estiver o quê? Preparado. Imagine se todos nós conseguíssemos ver os espíritos diariamente, ia nos perturbar muito. Olha como os espíritos são bondosos e muitas das vezes, né, eles nos protegem de situações que para a gente não seria nada útil, pelo contrário. Então a gente tem um corpo físico, até quando a gente vai reencarnar, a gente tem todo um ajuste perispiritual para a gente não perceber. Imagina a gente perceber ostensivamente 2/3 de desencarnados que estão aqui entre nós. E a gente tem dificuldade de perceber quem está com corpo, quem está sem corpo, ia ser muito extenuante para a gente, não ia ser produtivo, ia atrapalhar a nossa integridade, a nossa saúde espiritual, física. Então a gente, é como que ele falou aqui, o tempo é senhor de tudo.
Nós já temos a base, já sabemos que os espíritos estão aí, que povoam esse universo infinito, que estão entre nós, ligados por sintonia, por afinidade, e que a gente tem a mediunidade, a capacidade de perceber num grau qualquer os espíritos mais ou menos, e que a tendência nossa é essa. Então, a mediunidade, ela não é uma doença, ela é o quê? Um avanço do espírito. A mediunidade não é um castigo. A mediunidade não é para ser tirada. A mediunidade é para ser administrada. A mediunidade é para ser, né, incorporada na nossa vida como um estado do espírito que está avançando na senda da evolução. Chegará o momento em que nós vamos ter a mediunidade de perceber telepatia e tudo, e a gente vai saber usar, vai saber igual um carro, vai saber dirigir direitinho ela, porque a gente vai ter o quê? Já temos um manual, que é, né, que foi trazido por Kardec, dando continuidade a Leon Denis, todos esses espíritos que vão preparando tudo numa ordem cronológica certa, conforme a gente já pode receber, eles vão trazendo para todos nós. E Leon Denis, para a gente encerrar, ofereceu a sua vida, horas e horas de estudo, de reflexão, de meditação, de oração, para trazer para todos nós, né, este belíssimo livro, um dos mais belos, O Problema do Ser e do Destino, né? Trazendo para cada um de nós um presente, para que a gente possa entender a nossa natureza. Qual é a nossa natureza? Somos espíritos imortais. A morte não existe. A nossa mente, a nossa consciência é indelével. O que quer dizer? Indestrutível. É o nosso patrimônio, é a nossa verdadeira casa. O corpo, transitório. Então, vamos encerrar aqui. Vamos só fechar esse pedacinho aqui para a gente fechar, entrar depois, semana que vem, no item 8. Aí ele diz aqui, vemos que, graças à experiência, a observações, a testemunhos 1000 vezes repetidos, a existência e a sobrevivência da alma saem daqui em diante, olha só, do âmbito da hipótese ou do simples conceito metafísico, sobrenatural. Aquilo que a gente não sabe é metafísico. Não, a gente agora já sabe. Metafísico, para se tornar uma realidade viva, um fato rigorosamente demonstrado. O sobrenatural morreu. Olha que lindo. Leon Denis é um poeta, né? Um filósofo lindo. O sobrenatural morreu. Milagres é apenas uma palavra. Todos os terrores, todas as superstições, morreu, virou alma penada, morreu, não serve, morreu, nada disso existe. Somos nós, sem a roupa grosseira. O sobrenatural morreu. Milagre é apenas uma palavra. Milagre é aquilo que a gente ainda não conhece. Todos os terrores, todas as superstições que a ideia da morte sugeria aos homens se dissipam. Nossa concepção da vida universal e da obra divina se amplia. Tudo é da natureza humana, da natureza do espírito. Ao mesmo tempo, nossa confiança no futuro se fortifica. Saber que a gente não morre. Saber que nós estamos evoluindo a cada existência, vencendo as dificuldades. Vemos sob as formas alternantes, olha só, da existência carnal e fluídica, desencarna, deixa o corpo, continua vivo e aprende, se prepara e volta de novo, vai mudando só de classe. De fluídica, o progresso do ser, o desenvolvimento da personalidade,
prosseguirem é uma lei suprema. Ó, uma lei é suprema, é da lei, independe do nosso querer. Todos nós sobreviveremos à desintegração do corpo físico. É lei suprema, o nome já diz. Não tem nenhuma lei acima desta, quando é suprema. Prosseguirem é uma lei suprema. Presidir, ó, é que preside, é o presidente, né, quando a gente fala presidir, a evolução das almas através do tempo e do espaço. Então, depois desse fechamento de Leon Denis tão lindo, tão belo, né, mostrando para todos nós que é da lei de Deus o progresso, é da lei de Deus as existências sucessivas, não para nos castigar, mas para a gente aprender, criar maestria diante da vida, sabermos nos comportar como espíritos cósmicos, independente do planeta que a gente reencarne, ter autonomia espiritual, discernimento, consciência, como Jesus assim fez. Por isso ele disse que era o nosso modelo. Tá? Então, queridos, vamos encerrar então, agradecendo a esse Espírito luminoso, a esse Espírito amoroso, com o qual percebemos as vibrações durante todo o estudo, a sutileza dessa alma, desse Espírito imortal. Leon Denis, muito obrigado pela oportunidade bendita do estudo, do esclarecimento, esse Espírito que nos puxa para o alto, para cima, para Deus, através desse diálogo, que é um diálogo com o livro do ser, do destino. Muito obrigada a essa coluna de espíritos que sustenta o SEAP. Muito obrigado aos nossos guias, mentores, a essa casa de amor, de tanto falarmos desse amor, expressaremos um dia esse grande amor de Deus por tudo. E assim, Jesus, em teu nome, em nome do teu amor, mas acima de tudo do amor de Deus, damos por encerrado o nosso estudo da manhã de hoje. Fica conosco, pois sempre precisamos de ti. Graças a Deus.